Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje vamos encerrar finalmente o módulo de membrana e vamos partir para o hialoplasma, para as organelas, as tão famosas organelas. Vamos aprender um pouco mais sobre o organismo celular. Contudo, antes de seguirmos, precisamos entender um pouco mais sobre esse tal de transporte por vesículas. E esse transporte, ele é um tanto quanto incômodo quando os professores começam a trabalhar este conteúdo a nível médio. Por quê, professor? Bom, o calo não está na sua complexidade, pois ele é bem simples, bem tranquilão de ser abordado. O calo está num problema que eu gostaria de inquietar vocês também nesse momento para que nós possamos desenvolvê-lo juntos. Essa discussão sobre o porquê que não classificamos esse tipo de transporte como passivo ou ativo. Afinal de contas, eu acho que vocês lembram muito bem que, fazendo um breve resumo histórico, né, das nossas últimas aulas, que nós começamos a estudar desde as primeiras aulas dos princípios básicos do transporte através da membrana, alguns fundamentos que nos nortearam durante as nossas aulas. Afinal de contas, citamos, por exemplo, o gradiente de concentração, né? Onde o soluto ele vai ser transpassado através da membrana do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E esse gradiente de concentração muitas vezes ajuda no fenômeno, né? Contribui para que o fenômeno de transporte através da membrana ocorra, como é o caso dos transportes conhecidos como difusão simples e facilitada, ou às vezes acaba incitando, quando não contribui diretamente, para que ocorra a migração não do soluto, mas sim do solvente, como é o caso da osmose. E nesse ponto que começamos a discutir exatamente sobre a importância do gradiente de concentração para que esses fenômenos ocorressem, vimos que os três, difusão simples, facilitada e osmose, são transportes que não requisitam do gasto de energia, do investimento de ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, para que eles pudessem de fato ocorrer. Mas, em contrapartida, vimos que determinados solutos não podem simplesmente passar pela bicamada de fosfolipídios ou ainda pelas proteínas permeases, tendo em vista que eles são carregados ionicamente. E nesse ponto começamos a estudar um pouquinho mais sobre os transportes ativos, aqueles que demandam do gasto de energia, demandam do investimento de energia da célula para ativar uma proteína que vai estar lá na membrana, que fornecerá um íon para o meio extracelular, a fim de captar um íon para o meio intracelular. Então, a gente viu essa troca, né, da bomba de sódio e potássio, onde a gente capta um e libera o outro, não é isso? E nesse ponto, até chegamos a aprofundar nossos estudos falando da bioeletricidade da membrana plasmática. Mas em momento algum eu citei se o transporte por vesículas, que nós já mencionamos lá nas nossas primeiras aulas de transporte membrana, era passivo ou ativo. Pelo contrário, eu evidenciei ele à parte. E agora eu vou te responder por quê. Bom, o motivo é... agora não. Depois da vinheta, aí eu falo. Eu espero que eu tenha deixado você um pouquinho curioso para saber o porquê que não classificamos até o momento esses tais transportes por vesículas como passivos ou ativos.
E agora eu vou te responder, relaxa, não vou botar outra vinheta aqui não, tá? Então eu vou te responder o porquê que não classificamos transportes por vesículas como passivos ou ativos. A verdade é que, se você prestar bastante atenção nesse breve resumo que eu fiz sobre os transportes através de membrana, você vai perceber que eles estão diretamente relacionados com a composição da mesma. E aí tu vai ter que lembrar que, de acordo com o modelo do mosaico fluido, do modelo proposto por Singer e Nicholson, nós temos uma composição da membrana pautada, vamos dizer assim, não vou dizer exclusivamente que eu estaria errando, mas majoritariamente por fosfolipídios e proteínas. Então a gente diz, inclusive, que ela é um revestimento lipoproteico, não é isso? E aí, quando a gente menciona que é constituída por fosfolipídios e proteínas, percebemos que quando ocorre o transporte que nós chamamos de difusão simples, fosfolipídios são acionados. Quando o transporte é difusão facilitada, aí as proteínas são acionadas. Quando é osmose, então a membrana como um todo funciona aí como uma possibilidade, uma barreirazinha que a água pode simplesmente ultrapassar, né? E aí, mais uma vez, a gente está lidando exatamente com a estrutura como um todo e a sua composição. Ou seja, a água migra justamente pelos fosfolipídios também. E quando eu falo de bomba de sódio e potássio, novamente eu busco compreender a atuação das proteínas como via de acesso para aqueles íons que a gente mencionou, o sódio e o potássio. Mas quando o assunto é transporte por vesícula, a célula inteira deforma em prol do transporte, porque a molécula que vai entrar ou sair é muito grande. É geralmente uma macromolécula que está envolvida no processo de transporte por vesículas. Às vezes é um sólido tão grande, é um soluto tão grande que, bom, não dá para passar simplesmente pela barreira de fosfolipídios ou ainda pelas proteínas canais. Eu tenho que deformar mesmo a membrana a fim de que ela entre, a fim de que aquela molécula seja adquirida pela célula ou até mesmo expulsa pela célula. E neste ensejo eu não posso classificar os transportes por vesículas como ativos ou passivos, porque ativo ou passivo refere-se não ao gasto de energia propriamente dita para o fenômeno ocorrer, mas sim o investimento energético para que a composição fosfolipídica sem deformidades contribuam para a entrada ou saída da substância. Sacou? Então, se eu tenho uma deformidade da membrana, é um transporte por vesícula. Mas se ela permanece intacta e garante que através dos fosfolipídios ou das proteínas ocorra a migração de um dado soluto ou de um dado solvente, então eu vou conferir se ele gasta ou não energia para ocorrer e posso classificar o processo como ativo ou passivo. Beleza? Então vamos seguindo, porque agora eu vou te apresentar os transportes que ocorrem através da utilização de vesículas e tu vai entender melhor o que eu estou falando e por que essa tal de deformidade da membrana. Beleza? Nós vamos ao longo dessa aula diferenciar vários processos de transporte por vesículas de acordo com suas especificidades. Mas a primeira diferença que temos que estabelecer para classificar um transporte desse tipo é exatamente a direção pela qual ele
irá ocorrer? Ok, professor? Esse transporte está levando a substância para fora da célula ou está trazendo a substância para dentro da célula? Você sabe me responder? Se você souber me responder, você sabe classificar esse transporte como exocitose ou endocitose. Endo significa dentro. Exo significa fora. Eu gosto de fragmentar a palavra para que tu entenda a origem de fato de cada terminho. Você entenda de fato a etimologia da palavra. Endo é dentro, cito é célula e ose, nesse caso aqui específico, é processo. Então, o processo que traz para dentro da célula e o processo que leva para fora da célula. Quando eu falo exocitose, para fora, exo é fora e endo é dentro. Então, endocitose é o processo que traz a substância para dentro da célula. E neste sentido, eu percebo que a exocitose geralmente ocorre quando a célula quer colocar uma dada substância para o meio extracelular, porque não quer mais, ou porque no meio extracelular aquela substância é mais necessária. Por exemplo, eu tenho o processo de plasmocitose, que é exatamente uma espécie de expulsão de substâncias de dentro da célula para o meio externo. E esse processo de expulsão pode se dar por dois motivos. Ou a célula metabolizou algo e colocou para fora porque realmente não queria mais. Exemplo, digamos que a célula acabou sintetizando um produto a partir de uma reação qual ela não deseja, tá? E, bom, neste sentido, ela expulsa de seu interior para que o próprio organismo como um todo, e aí eu estou falando de organismos multicelulares, se encarregue, através de seu sistema excretor, de expulsar aquela dada substância. É o que, por exemplo, acontece com substâncias como a amônia, a ureia, tá? Então, essas substâncias que nós expulsamos através da urina são metabolizadas no interior da célula e são excretadas para que o próprio organismo teu se encarregue de eliminá-las. Mas existe uma outra forma uma outra finalidade pela qual a célula realiza uma exocitose. Essa finalidade, ela não consiste única e exclusivamente no vou me livrar da substância. Pelo contrário, ela consiste exatamente na premissa de vou utilizar essa substância para um dado fim em um local específico. Exemplo, saliva, mucosa nasal, tá? O suor, o sebo, tá? Então, toda vez que eu falo em uma eliminação de uma substância para atuar em uma dada superfície ou ainda para circular em um dado canal, como o próprio vaso sanguíneo, atuar de alguma forma te beneficiando, eu estou falando de uma secreção. Então, tu vai sacar agora o que eu estou querendo te explicar há um tempinho, quando eu comecei a falar de exocitose. A exocitose, ela acontece para tu formar excretas e para tu formar secreções. Então, excreções e secreções. O que é uma excreção? É aquilo que eu expulso, porque não fará bem ao meu organismo armazenar, então eu preciso realmente eliminar. Mas o que é uma secreção? É algo que tem uma finalidade, tem uma usabilidade e eu vou colocar em um local específico para atuar contribuindo para mim. Exemplo, o suor é importante, tá? A própria cera que você produz é importante, a saliva é importante, a mucosa nasal é importante, mas a urina é apenas de eliminação, tá?
Enquanto a mucosa do nariz, por exemplo, a mucosa nasal, umedece o ar, faz com que corpos estranhos não adentrem as tuas vias aéreas, a urina não serve para absolutamente... E ainda digo que serve, mas não tem uma finalidade que irá contribuir para o teu organismo, né, em seus processos diversos. É mais uma questão de eu estou eliminando essas substâncias aqui porque eu não preciso delas, eu não quero elas, elas me fazem inclusive mal. Aí muita gente confunde. Professor, então nesse caso, se urina é excreção, fezes também são excreções? Esse é um ponto bem curioso. Fezes não são consideradas excreções. Por quê? Bom, fezes não são consideradas excreções porque elas não foram metabolizadas dentro do teu organismo celular. Elas não fazem parte do produto gerado por uma célula. E sim, ela é um conjunto de alimentos que tu vai ingerindo e vai passando por dentro do teu organismo, mas não é fruto direto do metabolismo das tuas células. Então não é considerado excreção, porque não foi eliminado do teu organismo celular para o meio externo. E sim, foi o quê? Foi um processo de absorção de nutrientes ao longo de todo um tubo digestório, do teu TGI, do teu trato gastrointestinal, que fez com que aquele bolo fecal se formasse e fosse eliminado posteriormente. Ah, professor, então para ser considerado excreção tem que ser proveniente da célula, né? Exatamente. Então tu saca nisso aí, tá? Fezes não são excreções, tá? Excreção é urina, beleza? E secreções, tudo aquilo que você produz para ter uma finalidade específica. Mais para frente, quando a gente vai falando de glândulas, a gente volta a conversar sobre isso. Mas agora, eu só preciso que tu entenda que a exocitose é o processo que leva uma substância que seja metabolizada no interior da célula para o meio extracelular, seja para um fim de excreção ou para secreção. Ô professor, e o processo que traz para dentro da célula a endocitose? Então vamos lá. Eu vou começar a citar a endocitose e para melhor desenvolver o conteúdo concernente a ela, eu vou começar a perlustrar aqui cada item que nós desenhamos no nosso quadro para que vocês consigam acompanhar cada detalhe sobre os processos de endocitose. Eu vou falar para vocês 3 tipos de endocitoses que ocorrem nas tuas células, nas nossas células. E para tal eu explicarei para vocês o processo de fagocitose, o processo de pinocitose e o processo de endocitose mediada por receptores. A fagocitose é realizada inclusive por algumas das tuas células de defesa, quando elas reconhecem que existe um parasito transitando ali nas tuas vias sanguíneas e ela decide que está na hora de capturar esse parasito e destruí-lo. E eu não vou falar a nível de nutriente, porque eu acho que acaba sendo bem mais interessante entender essa caçada aí a essa bactéria. A bactéria está lá no teu sangue, a tua célula de defesa reconheceu que aquela bactéria está ali e ela decidiu que ela iria destruir essa bactéria. Ela vai atrás da célula, né, dessa bactériazinha, inclusive você pode ver alguns vídeos na internet que são bem legais da fagocitose acontecendo com bactérias, mas enfim. Então ela vai até a bactéria e ela começa a sofrer algumas deformidades na sua membrana. A membrana começa a se projetar na perspectiva de capturar mesmo a bactéria, de abraçar mesmo a bactéria. E neste momento, essas projeçõezinhas da membrana, na tentativa de capturar a bactéria, recebem o nome de pseudópodes. O que é um pseudópode? Pseudo significa falso, podos significa pés. Logo, os pseudópodes são falsos pés, ou melhor dizendo, são dobras da tua membrana plasmática
que buscam envolver um dado corpo, tá? Uma dada molécula, uma dada substância, que é macro para a composição lipoproteica da tua célula e acaba demandando de uma deformidade da membrana para capturá-la. E nesse momento, quando a tua célula captura ali aquela bactéria e traz para o interior, ela acaba, e aí por isso que eu falo sempre, deformidade da membrana, porque acaba arrancando mesmo um pedaço da membrana, tendo em vista que englobou, então esses dois pedacinhos aqui se pegam e a nossa bactériazinha é trazida para o interior da célula. Então puxa ela para o interior e ela vem na forma de fagossomo. Esse fagossomo, o que é de fato? Bom, é algo que será digerido, em palavras curtas e simples, será digerido pela tua célula e está dentro de uma vesícula. Então, quando os pseudópodes abraçam aquela dada bactéria e trazem para o interior, eles formam uma vesícula que abriga aquela bactéria e a transforma num fagossomo. E aí eu acredito que você já deve ter ouvido falar lá no fundamental, e eu vou refrescar a tua memória, contudo, nós vamos ainda falar sobre eles especificamente, mas eu vou trazer aí à tona o lisossomo. Tu lembra do lisossomo? Acho que já deve ter ouvido falar, talvez não lembre de fato o que ele faz, mas eu vou te dar uma dica. Ele é o responsável pela digestão intracelular. Só isso, professor? Não, mas mais pra frente a gente vê quais são as outras funções do lisossomo. Nesse momento eu preciso que você saiba que ele é responsável pela digestão intracelular, ou seja, ele vai digerir tudo aquilo que está dentro da célula. E o que acabou de entrar? Uma bactéria, exatamente, dentro de uma vesícula. Então, essa vesícula com a bactéria dentro, com aquilo que eu vou digerir, é o fagossomo. E por que fagossomo? Fago significa comer, sacou? Então, quando tu tem um fagossomo, tu tem uma estrutura que abriga exatamente algo que vai ser digerido. E o lisossomo, na sua forma solta, livre ali no hialoplasma, é chamado de lisossomo primário. Mas quando ele encontra um fagossomo, ele vai lá, abre um pouquinho da membrana que ele tem, porque esse lisossomo também é uma membrana que apresenta em seu interior algumas enzimas chamadas de hidrolases, tá? Então, o lisossomo vem até o fagossomo, abre ali a membrana dele, abre a membrana do fagossomo e deposita um pouquinho das suas hidrolases aqui dentro. E essas hidrolases começam a fazer o quê? Fazer a digestão da bactéria. Então ela começa a ser destruída. Tá? Eu posso me apropriar dos nutrientes que vão ser gerados a partir dessa destruição, professor? Afinal de contas, eu vou gerar aí proteínas, eu vou gerar aí nucleotídeos, lipídios, e por aí vai. Eu posso me apropriar, para minha célula pode usar? Pode sim. E também pode simplesmente pegar toda aquela substância, né, que foi gerada ali a partir do processo de quebra, de fagocitose, e simplesmente eliminar. Eliminar no processo de exocitose? Exatamente. Beleza? Então, eu vou pegar esses restos e eliminar. Então, sempre que a partícula for sólida, sempre que for um soluto com um tamanho considerável para que seja adquirido através de um processo de endocitose, eu chamo de fagocitose esse processo em específico, ok? Mas se por um acaso as partículas estiverem solubilizadas, ou seja, se eu tiver ali um líquido, que alguns dizem, é um líquido, na verdade não é necessariamente um líquido, mas sim um conjunto de partículas solubilizadas ali.
E aí eu não consigo trazer a partícula pura e simplesmente, então eu acabo trazendo o líquido, certo? Ela acaba trazendo aquela solução como um todo, não apenas as partículas que estão ali. Então, quando ocorre a necessidade de captar esse líquido, captar essa solução para a minha célula, eu vou realizar um processo de pinocitose. Pino significa beber. Então, fago é comer e pino é beber. Fagocitose é o processo que a célula come. E a pinocitose é o processo em que a célula bebe. Então, ela traz um líquido. Aqui, vejam que eu tive a formação de pseudópodes, abracei a partícula e trouxe para dentro. Já no caso da pinocitose, o fluido vem e a membrana não vai abraçar, não vai gerar pseudópodes. Ela vai gerar uma entradinha que nós chamamos de invaginação. Então a membrana irá invaginar, permitir a entrada do líquido e posteriormente se desprender formando o pinossomo. Professor, o lisossomo pode ir lá e também realizar um processo de digestão daquele líquido? Pode sim, tá? Mas eu não vou me alongar nesses processos, não. Eu só quero que tu entenda que aqui ocorre a formação de pseudópodes para abraçar a partícula que irá entrar, enquanto aqui eu apenas tenho a deformidade, a formação de uma invaginação para que o líquido adentre na célula. E aí nós estamos chegando num ponto bem interessante, que é o momento onde nós conversamos sobre a endocitose mediada por receptores. Nas tuas células, nas nossas células, existem receptores na membrana. São proteínas que são responsáveis por identificar padrões da composição de algumas moléculas. Então, quando esses receptores identificam ali uma molécula que bate ali com um padrãozinho dele, essa molécula é aderida a ele e nós mandamos de dentro das nossas células algumas proteínas para forçar uma vesícula, a formação de uma vesícula e trazer essa substância para o interior da célula. É o caso, por exemplo, do LDL. O LDL, eu acredito que vocês devem lembrar, que nós citamos nas aulas de bioquímica, que é o famoso colesterol, o mau colesterol, como alguns dizem, né? Ele é responsável por captar moléculas de colesterol, né? Vai ali juntando os colesterolzinhos ali dentro dele, né? Os glicerídeos dentro dele e posteriormente vai permitir a entrada desses glicerídeos no interior da célula. Mas o que acontece com o LDL? Bom, o LDL tem uma afinidade com um receptor da tua membrana. Esse receptor ele vai permitir que o LDL se acople nele. E posteriormente, a própria célula vai mandar umas proteínazinhas, eu não vou citar nomes, porque isso aí também já é fisiologia celular, já é bem mais abrangente. Então, essas proteínas vão abraçar ali, ó, exatamente os receptores na porção interna, vão encaixar-se ali naqueles receptores, ó, é como se aqui eu tivesse diminuído, são vários, tá? Vão abraçar, vão apertar um pouquinho a membrana, apertar até formar uma vesícula. Formou a vesícula, trouxe para dentro, eles se soltam. Essa porção de membrana que se formou vai também se despedaçando, tá? Então arranquei um pedaço da membrana para garantir que os lipídios entrassem, né, na célula. Os gliceróis entrassem na célula, os glicerídeos entrassem na célula. E graças a quê? A aquisição do LDL, do colesterol, que tem uma afinidade exatamente com quem? Com os receptores. Mais para frente, quando a gente vai falando, por exemplo, de tecido nervoso, a gente vai voltar a falar de receptores mais relacionados à transmissão do impulso nervoso, beleza? E por fim, para a gente encerrar com chave de ouro essa aula,
quando tua célula gerar resíduos, produtos do metabolismo dela, esses resíduos podem ser eliminados através da plasmocitose. A plasmocitose é um exemplo de que é exocitose. Eu estou botando para fora da célula a substância que eu não quero mais. E ela forma exatamente um exossoma, tendo em vista que ocorre uma evaginação da membrana, ou seja, ela começa a começa a se dobrar para fora para levar no meio externo, no meio extracelular, aquele dado resíduo, e formou aqui a vesícula que vai ser eliminada e, consequentemente, irá levar aquela substância a ser excretada ou secretada. Beleza? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu acho que são muitos saberezinhos, são muitos detalhezinhos, mas se tu prestar bastante atenção, tu consegue, numa boa, compreender tudo, beleza? Então fiquem com Deus, um cheiro bem grande no coração de vocês e até mais.